Saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. Meu nome é Kátia Carvalho e quero te dar as boas-vindas a Mindália ao Vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem todos os dias às conferências e entrevistas de Mindália.com. No trabalho de hoje, nós temos o prazer de receber mais uma vez em Mindália Televisão Júlia Souza, que vai nos apresentar uma conferência com o tema Seja Você. Mas quem é você? A nossa convidada tem formação em administração e pós-graduação em gestão de pessoas, mas há 10 anos atua como terapeuta holística. É mestre em reiki, terapeuta floral, facilitadora de círculos de mulheres, ministra workshops e palestras. Desenvolveu seus próprios métodos terapêuticos. É produtora de eventos holístico-culturais com ênfase no desenvolvimento humano. Também é escritora e poetisa. E antes de começar, eu gostaria de lembrar que Mindália Televisão é uma organização sem fins lucrativos e que tem como missão compartilhar informações que possam ajudar a elevar a consciência humana a todo mundo. E você pode nos ajudar curtindo agora esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube ou compartilhando o nosso programa com pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessas informações. E para você que está nos acompanhando ao vivo, você pode participar conosco a partir do chat, deixando suas perguntas e comentários, que ao final da conferência, a Júlia Souza irá responder a todas elas. Para isso, escreva a primeira palavra pergunta com letras maiúsculas e em seguida escreva o país ou a cidade de onde você está falando. E depois a pergunta que quer fazer. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada, Júlia Souza, com a conferência Seja Você. Mas quem é você? Júlia, seja bem-vinda. Nós já estamos te ouvindo. Um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Boa noite, obrigada, Kátia. Gratidão pela abertura, pela apresentação. Vamos lá, então? Vamos lá. Bem. Então, boa noite, né? Boa noite a todas, a todos. Esse tema de palestra é um tema meio engraçado, né? Porque quem é você seria uma pergunta até um pouco tola, vamos dizer assim. Mas eu trabalho, né, como ela leu ali na apresentação, com alguns tipos de grupos, né, alguns trabalhos em grupo. Um deles, e é onde eu mais diagnostiquei esse desafio em responder quem é você, é nos círculos de mulheres, né, nas rodas femininas. Porque, normalmente, quando a gente vai se apresentar, a gente fala assim, nosso nome, nosso currículo, né, eu brinco com o pessoal que é do meio acadêmico, fala o Lattes completo, a gente fala com o que a gente trabalha, e isso, claro, nos compõe, mas isso não é quem nós somos, né? Então, quando a gente pergunta quem é você, sem ser com o que você trabalha, e sem ser o seu, sei lá, sua formação acadêmica, às vezes as pessoas dizem, não sei quem sou, e isso começou a me chamar muito a atenção, né? Como que a gente pode não saber quem a gente é? Né, em que ponto da vida a gente esqueceu do essencial. Né? Então, a partir daí, eu comecei a cutucar as pessoas para poder chegar um pouco mais fundo, para poder entender e perceber o que nutria cada pessoa, o que fazia com que ela se percebesse um indivíduo, né, dentro do coletivo. E isso acabou gerando uma série de, não de preocupações, mas de reflexões, né. Então, as pessoas me diziam, tá, mas o que eu sou, como assim, eu não posso explicar? Lógico, tu pode explicar porque o que tu faz no teu dia a dia acaba te transformando e marcando a tua história, né, marcando quem tu é. Mas a gente não vem pronto, né, a gente não é só o que a gente estudou, a gente não é só onde a gente nasceu, porém isso tudo nos compõe. Então, a família de origem, ela determina muito, né, a nossa educação, os valores dessa família, né, ela acaba contando um pouco de quem a gente é, porque a gente aprendeu a ser quem a gente é, né, nem tudo vem de uma essência de personalidade, essência genuína, ou para quem acredita em outras vidas, né, não vem só de outras vidas, vem também daquilo que a gente está construindo aqui agora. Então, essa personalidade, ela acaba sendo fundida por tudo aquilo que a gente recebe,
por tudo aquilo que a gente sente, por tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente compartilha, né? A cada leitura, a cada viagem, a gente, não é que a gente muda ou se transforma totalmente, mas a gente percebe, né? A gente, através das relações, também acaba espelhando, entendendo um pouco mais de si, né? Por isso que eu pensei em trazer esse tema para a gente refletir juntos qual a importância de notar o que nos move, o que nos nutre, o que nos faz vivos, porque isso permeia todas as nossas relações, né? Até coloquei na chamada da palestra em si, como que a gente pode querer ter uma relação melhor se a gente não sabe o que a gente quer de uma relação, por exemplo, né? Qualquer tipo de relação, mas vamos pegar relacionamento amoroso. Existe muito uma romantização e uma idealização do que a gente quer. Para algumas pessoas, esse relacionamento vai ser monogâmico. Para outras, por ser algo mais convencional, também. Mas no momento em que elas têm uma relação monogâmica, se sentem presas, né? Então, será que aquilo é o que elas querem, ou será que é o medo de admitir aquilo que querem viver, que não é bem nesse formato, ou desse jeito? Algumas pessoas nem concebem que podem ter relações com o mesmo gênero. Por quê? Porque não foi aprendido que seria dessa forma. Claro que, né, hoje isso já é um pouco mais aberto, mas ainda assim, eu atendo muitas pessoas, eu vejo padrões de resistência totalmente arraigados, né, uma dificuldade de admitir para si mesmo coisas que quer, que é e que deseja, imagina para o mundo, né, para outras pessoas. Então, acho que uma dica que eu costumo dar nem que seja ali com um espelho, nem espelho, né, porque às vezes até o espelho pode ser um pouco assustador, mas consigo mesmo, né, e pensando, o que me compõe, né, no meu dia a dia? Tem um trabalho que eu faço, que é o gestão de carreira, um trabalho muito interessante, porque as pessoas vêm com um objetivo e acaba permeando todos os outros setores da vida, não só o trabalho, né? Então, no gestão de carreira, uma das perguntas é o que você faz quando você tem tempo livre? Porque a gente tem uma série de obrigações, né, de deveres, então tem o trabalho, tem, sei lá, que limpar a casa, que levar filho para a escola, que, né, cada um com a sua rotina, mas todos têm em 2019, uma rotina atribulada, a maioria das pessoas, né? Então, quando tens um tempo livre, o que tu vai, sei lá, pesquisar na internet, que tipo de livro tu vai ler, ou que tipo de atividade tu vai fazer? A maioria diz, eu vou descansar, porque normalmente eu não tenho tempo. Mas, tá, depois que já descansou tudo que podia, o que tu farias depois disso? Então, vamos pensar, pode ser o teu hobby, ou o que tu gosta de fazer no teu momento de lazer, aquilo ali conta um pouquinho de quem tu és, né? Pra ti é uma coisa muito óbvia, que tu faz aquilo porque, nossa, todo mundo que tem tempo livre vai à praia, tem gente que odeia a praia. Todo mundo assiste televisão, tem gente que eu particularmente nem tenho TV em casa. Então, o que muda? Né? Muda que aquilo tá contando um segredinho sobre ti, tá contando um pouquinho de quem tu és. Mas como isso é hobby, a impressão que dá é que isso não tem importância. Afinal, lembra, gente, tem que colocar lá o que é o currículo, o que é, né, o diploma e tudo mais. E não, o hobby também conta quem tu és. Aliás, o hobby conta muita coisa. É um pouco aquela frase de você é de verdade aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, né? Eu acho que caminha um pouco por aí. Então, esse hobby vai te dizer o que te alimenta, o que te faz bem, o que te nutre, justamente para poder continuar mantendo esses deveres, né? Essas obrigações sociais. Isso é um pedacinho. E tem uma outra pergunta também que eu faço, que eu acho que ajuda a cutucar, a instigar, que é quem que tu admira, em quem que tu se inspira, né? Porque, às vezes, sei lá, a gente tem um professor que, de repente, aquele professor transformou tua vida, ele te ajudou. Mas, nossa, eu nunca vou ser tão boa quanto ele. Tudo bem, pode não ser tão boa quanto ele, mas o fato de tu admirar aquele e não esse, já tá contando alguma coisa, né? Alguns colegas, vamos pensar, tudo bem, independente se a pessoa cursou faculdade ou não, vamos pensar lá na época da escola, né? Ensino médio, ensino fundamental. Tinha um professor que tu achava o máximo e outro que mais ou menos. E o teu coleguinha dizia, nossa, mas eu, ao contrário, eu acho aquele cara o máximo. O que tinha na personalidade daquele ser que te fazia gostar dele, admirar, ter vontade de ser parecido, ou ler os livros que ele lia, ou ter o raciocínio lógico que ele tinha, o que era o critério, né? Eu tive um professor de português, maravilhoso, fantástico, de literatura também, eu amava, e ele era altamente irônico, muito debochado. Não era debochado, ele era irônico, né? Ele era sarcástico e ele era muito inteligente.
ao ponto de que algumas pessoas não entendiam que ele estava sendo irônico, né? E eu achava aquilo o máximo, eu adorava aquilo. E eu levei uns anos para entender que eu era um pouco assim também, né? Então, é ali que eu estava falando dos espelhamentos, né? Que a gente acaba entendendo um pouco de si mesma a respeito do outro. E, ao mesmo tempo, sofrer essas influências potencializa aquilo em nós, ou o contrário. Também existe o espelhamento negativo, às vezes, né? Onde a gente convive com alguém que é parecido com a gente, mas com o nosso lado sombra, né? Com aquelas coisas que a gente não admira tanto e não se orgulha tanto de ter. Eu costumo dizer que não é bacana a gente fingir que não tem sombra, né? Mas também a gente não precisa fazê-la crescer. Então a gente precisa olhar para ela e ver o que ela está contando. Em terapia eu sempre falo muito isso. Eu tô com medo. A pessoa diz para mim, eu tô com muito medo. Me dá um floral para eu não ter mais medo. E eu digo, bom, mas o medo ele é importante, o medo está te contando uma história, né? O medo chegou e te trouxe uma carta. Por favor, leia, aqui tem uma informação. Então essa informação ela é preciosa. Ela está te contando algo a teu respeito, né? Que estava no teu inconsciente, que estava lá oculto, escondidinho, de repente ela vai aflorar e vai permitir te dar uma pista, te dar uma chave para destrinchar, dissolver esse medo. Se a gente colocar ele debaixo do tapete, ele simplesmente deixa de existir a olhos nus, vamos dizer assim, mas ele ainda está ali, né? E geralmente vai somatizar, transformando a crença num mal-estar, né, tanto coisas psíquicas quanto até mesmo físicas, às vezes acaba se consolidando, né? Então, eu costumo dizer, seja dor, seja o medo, seja qualquer emoção que a gente considera não positiva, ela tem um fundamento, ela tem um motivo, né? Eu gosto de pensar também sobre a raiva, né? A gente, nossa, eu tô com muita raiva. E aí a pessoa faz o quê? Eu vou meditar e vou para as montanhas. Gente, você tá com raiva? Às vezes, tentar respirar pode não funcionar. De repente, vai dar uma corrida, de repente, vai nadar, vai fazer uma faxina na casa, vai gerar, porque a raiva, ela traz uma energia de movimento, né? Ela vem aqui do plexo, né? Desse chakra aqui, vamos dizer, na altura do estômago. Isso é o fogo, né? Tanto que quando a gente tá com raiva ou quando não consegue digerir bem uma situação, geralmente dá uma queimação no estômago. Então, não vamos desperdiçar essa raiva, vamos pensar assim, vamos fazer algo de bom com ela. E não estou falando ser agressivo com ninguém, né? Entender o que essa energia está manifestando, ela está contando algum segredinho pra gente. Então, quando a gente simplesmente finge que não sente raiva, quando a gente finge que é totalmente sublime, tem gente que mas quando não é o caso da maioria dos seres, né? Então, onde aí me incluo. Então, se não é o nosso caso, o que a gente vai fazer com isso? Né? O que de bom a gente pode fazer com essa energia? Porque eu vejo que existe uma tendência, uma padronização, até do sentir, né? A gente já sabe que fisicamente somos cobrados a ter um determinado tipo de imagem, né? De tipo de corpo, de pele, de seja o que for. Carreira também tem algumas que são muito consagradas, outras nem tanto, e assim por diante. Mas também com as emoções isso acontece, né? A gente quer, no budismo eles falam, né, muito apego ao prazer e muita aversão à dor. A gente não quer lidar com aquilo que é desconfortável. O que não quer dizer viver, eu tenho sempre uma tretinha com aquele papo da saia da zona de conforto, né? Eu tenho uma outra filosofia, vamos dizer assim. Eu acho que a zona de conforto é exatamente onde a gente tem que procurar estar, no sentido de se sentir bem onde está. Não conforto de apatia, inércia, né? O conforto estou confortável, talvez não o bastante, vou dar um próximo passo e vou em direção onde eu quero estar, onde é melhor para mim. Né? Não o pseudo-conforto, o conforto verdadeiro, né? Aquele conforto que me faz ficar bem fazendo o que faço. Inclusive, essa é uma dica que eu trago a respeito do quem eu sou, né? Quem é você. Porque quando a gente começa a ficar desconfortável, é um indício de que não está sendo tu de verdade, né? Se eu me sinto bem, se eu tenho que ficar representando, é porque eu não estou sendo muito eu, né? Eu tenho que fazer algo para que todo mundo goste de mim. Inclusive, na constelação familiar, né, o Bert Hellinger fala, uma das leis da constelação familiar é a lei do pertencimento. A gente tem um pouco essa tendência a querer pertencer, a querer fazer parte, e isso é legítimo. Inclusive, a gente não teria que querer pertencer, a gente já pertence. Nascendo, tu pertence a um sistema familiar, né? Houve um papai e uma mamãe para que você pudesse estar encarnado, né, na Terra agora.
E independente de como é a relação com o pai e com a mãe, houve um pai e uma mãe biológico para que esse ser estivesse aqui, né, vivendo essa experiência. Então, partindo desse princípio, a gente já pertence. Claro, talvez a gente não seja aceito no nível que a gente gostaria, com a profundidade, com a idealização, né? Geralmente não é assim, mas a gente já pertence. Porém, os nossos vazios, as nossas inseguranças, nossas frustrações fazem com que a gente atropele, muitas vezes, a nossa própria essência, nossa identidade, a fim de que sejamos mais aceitos ainda. Então, quantas vezes a gente não dá opinião totalmente sincera, não quero dizer rude, nem dura, mas eu me posiciono, eu me coloco no meu lugar dentro do meu sistema familiar, eu me coloco no meu lugar dentro do meu trabalho, né, na empresa, enfim, de que forma eu trabalho, dentro do meu relacionamento amoroso, dentro da minha relação com os meus amigos. Quantas vezes a gente não consegue ser tão legítimo e tão autêntico porque tem medo de desagradar, né? Eu tive, semana passada, fiquei mais de uns 15 dias na Bahia, na casa de uma amiga, e eu me deparei com um livro, que, por sinal, é fantástico. Eu não me lembro bem ao certo, mas acho que é Como Não Precisar Agradar, ou Como Não Agradar. Depois eu posso colocar aqui embaixo do vídeo, né, como sugestão. E eu falei, cara, que chapuletada. Aquilo foi muito... Porque a gente está sempre, por mais que a gente esteja sendo autêntico dentro do limite que a gente consegue, sempre tem uma parte nossa que, nossa, mas e se alguém não gostar? Nossa, mas e se alguém, né, tô fazendo um vídeo aqui, e se alguém falar mal do vídeo? E se alguém achar que não tá tão bom? E o medo, ele acaba paralisando as ações, né? O medo de não ser aceito, o medo de não ser validado, e isso vai fazendo com que a gente se encolha e não faça nada, né? Sabe aquela frase, antes feito que perfeito? Eu tenho gostado muito dela, né? É uma frase bobinha, mas ela é muito válida, porque essa ideia de perfeccionismo, né, de tudo estar 100% alinhado, acaba fazendo com que a gente não teste nada, não vivencie por medo de falhar, por medo de fracassar, né? Então, o melhor jeito de a gente poder conhecer um pouco de si é se arriscando um pouquinho, né? Se a gente não se arrisca, se a gente não dá um passo além, a gente também não consegue entender o que é verdadeiro, o que é legítimo em nós. A gente fica só tentando ir com a onda, ir com a maré. E atualmente é tudo que socialmente se espera, né? Que a gente mantenha o mesmo jeito de se alimentar, de se portar, de falar e de ser. Essa massificação, né, do comportamento e do jeito de, até de consumir, né, até de produzir coisas, ele muito engessa um pouco a gente, né? A gente se desencontra. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu resisti muito a usar a rede social Instagram. Porque toma muito tempo e, sei lá, mil desculpas que eu dava, e eu sempre usei muito o Facebook, até porque eu trabalho com eventos, então eu criava para divulgar os eventos. E quando eu entrei no Instagram, eu trabalho com círculo de mulheres desde 2014, né, já faz 5 anos, me considero uma pessoa que tem uma autoestima bacana e tal, e eu, sem perceber, quando entrei para o Instagram, me senti inadequada. Só que não foi uma coisa do meu consciente, não foi uma coisa de uma hora para outra eu entendi. Mas ali eu comecei a entender, isso, sei lá, de um mês ou algumas semanas, que o meu choque foi, porque lógico, as mulheres totalmente saradas, que não é meu caso, mulheres lindas e tal, e aquilo me fez parecer que eu não era boa o bastante, né, para estar ali, embora a minha proposta dentro da rede era totalmente outra, né, que já era divulgar a minha marca e o meu trabalho terapêutico e tudo mais. E aí eu pensei, se eu, que já tenho uma mínima noção e que trabalho com isso e que não me pauto tanto nesse valor, sofri esse impacto, eu imagino que a maioria das pessoas também passem por isso, né? E não se auto-investiguem e acabem achando que aquilo ali é normal. E aí eu comecei a sacar o quanto a gente se aprisiona também por não refletir, né? Porque no momento em que eu digo, tá, mas tudo bem eu não ser assim, porque aquilo ali não é o meu valor, né? Não faz parte dos meus valores inegociáveis. Claro que a gente quer estar melhor, por saúde, por estética, porque tudo bem, mas não que isso seja o objetivo da vida, né? Para umas pessoas tá tudo bem assim, mas para outras não é. E nessa época eu me lembrei de um ensaio fotográfico que eu fiz em 2014, que foi com a Luli Rosa, na época, não sei se ela usa um outro nome artístico agora, mas foi isso, e eu fiquei absolutamente chocada, né, quando eu vi aquelas fotos, porque eu não me reconheci, eu tava com 30 anos, ou sei lá, 31, e eu levei um susto, porque eu tinha uma autoimagem totalmente da Júlia jovenzinha, né, a Júlia de 20, vamos dizer, e tal.
E eu pensei, eu fiquei mal mesmo de me ver, de não me reconhecer, de não me identificar naquilo. E aí depois, acho que em 2017, eu fiz um outro ensaio, já com uma outra proposta e tal, que era em grupo e com mulheres dentro de uma vivência de dança e com os tambores, né, o tambor xamânico com o qual eu trabalho. E eu, na verdade, a foto ela ficou secundária, né, a Saline Salmes, que é uma fotógrafa também fantástica, foi fazendo os registros e nisso, depois quando eu vi, eu falei, cara, que delícia ser eu, tô muito bem na minha pele, né? Então não é que a foto, uma estava ruim, a outra estava boa, era como eu estava na minha pele, né? Era como eu estava me sentindo. Então quem eu sou é que determina como eu me saio nas situações, né? Eu sempre fui aquela, mas como é que eu estava me vendo? Né? Então a ideia de a gente conversar hoje sobre isso, não existe nenhuma fórmula, né? Eu estou falando em primeira pessoa porque eu não posso dizer que quem está me assistindo é o quê? Eu só posso fazer provocações, né? E gerar reflexões. Então, comigo, o caminho foi um pouco assim, foi de espelhamentos, né? Com pessoas de que às vezes eu não, vamos dizer, admirava, mas tinha ressalvas com alguns comportamentos e me via, puxa, aquilo ali é muito o que eu faço, não me faz bem, não preciso caminhar por isso, né? Outras pessoas como modelos e inspiração, por exemplo, nesse trabalho também de gestão de carreira que eu desenvolvo, tem uma pergunta que eu faço que é essa, né? Quem te inspira, quem te toca? E eu tenho pessoas muito diferentes que me inspiram, porque me inspiram em diferentes faces, né? Então, o meu lado espiritual, o meu lado artístico, o meu lado terapêutico, o meu lado mais do lance da administradora, né? Então, eu gosto de dizer assim, a gente não precisa brigar, nós não somos uma pessoa fatiada, né? Eu sempre digo assim, a pessoa vai para o trabalho, então ela, bom, agora eu sou, sei lá, uma executiva de sucesso. Aí, de repente, bom, agora eu estou na minha religião, digamos que eu sou de uma religião de matriz africana, então agora eu posso ser livre eu. Tu é a mesma pessoa. Lógico que nós vivenciamos certos personagens, inclusive com vestimentas, né? Ninguém vai à praia de terno e ninguém vai trabalhar de biquíni, quer dizer, não sei quem faça fotos ou coisa assim. Então, não existe um problema em estar transitando por diferentes meios, mas a nossa maneira de nos expressar, ela deve ser o mais íntegra possível, né? O mais genuína em qualquer lugar. E isso também é uma dica para que você perceba até onde esse lugar no qual você está inserido hoje é compatível com o ser que você é. Né? Até onde, nas empresas, a gente fala muito em missão, visão e valores, né? Qual é a missão da empresa, para que ela foi criada, qual é a visão, onde é que ela quer chegar, e quais são os valores, o que norteia, né, os valores base dessa empresa. E para as pessoas não é diferente, né? Quais são os teus valores, o que te move, o que te nutre? No momento em que tu tem um pouquinho de clareza do que é o teu valor, tu já tem certas alianças que tu não vai fazer, né? Já tem certas empresas que tu não vai ter como trabalhar, ou parceiros que tu não vai poder ter em relação à empresa, quem for autônomo. Relacionamentos amorosos não tem mais como, não cabe mais na tua vida aquilo ali, porque aquilo é sem chance, não vai ter como. E se tu nem sabe o que é esse valor, né, se a gente vai se nortear, sei lá, pela revista, pela rede social, ou pela televisão, ou por, sei lá, qualquer outro modelo, né, que nos está sendo, não vou nem dizer imposto, mas sugerido, fica muito difícil de encontrar um prazer e um equilíbrio também, né, entre todas essas danças que a gente acaba percebendo que pode fazer junto. Né? Então, acho que essa coisa da imagem que eu trouxe é mais para ilustrar, porque é uma coisa mais evidente, uma coisa mais fácil de ver, né, a parte física. Mas isso pode ser trazido para qualquer aspecto, né, para qualquer caminho da gente. Então, eu hoje costumo dizer, né, a gente precisa aceitar, quando a gente fala em aceitação, fica uma coisa muito assim, limitadora, né? Então não é aceitar, tipo, eu sou assim, 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 e quem quiser que me ature. Né? Isso é um pouco simplificar o ser humano, né? A gente tá aqui para se lapidar, para se desenvolver, para melhorar e tudo mais. Então é bacana. Mas aceitar o ponto de partida, aceitar que a gente já é. Porque dentro desse caminho, por exemplo, das terapias holísticas, eu brinco que a gente vira a louca do curso, né? Faz um curso e fez outro. O último que eu fiz foi em constelação familiar. Mas antes dele, eu acho que eu estava um ano sem fazer um grande curso, né? Pequenas lapidações. Por quê? Porque a gente fica naquele lugar de observar o que está faltando, de observar o vazio. Mas o que a gente está absorvendo e produzindo e aplicando de tudo que já conheceu e estudou?
Eu estou dando o exemplo da minha área, mas eu acho que isso serve para a maioria, né? A gente sempre está vendo, nossa, mais um curso, nossa, mais uma palestra, um workshop, vou fazer. Ou então, hoje em dia tem muito tutorial, né? Então a gente vai eu ouço muitas pessoas falarem, acompanho muito site de receitas. Falei, tu faz alguma? Não estou fazendo, mas eu estou vendo tudo. Então, né, vamos fazer lá um arroz com ovo, mas vamos fazer, vamos produzir, vamos trazer e materializar, permitir, porque de repente, se está vendo tanta palestra de alguma coisa, mas não está vivenciando nada daquilo, pode ser sim uma vocação e um medo de falhar e por isso não está se colocando a serviço de si, mas também pode ser um sabotador, né? Pode ser uma maneira de eu vou me manter ocupada aprendendo tudo, não executarei nada, mas eu minto para mim mesma que estou aqui, né? A serviço de mim. E acaba que não funciona muito. Então, quando eu digo aceitação, é acolher, mesmo que ninguém mais no mundo esteja fazendo isso, se te faz bem, se te nutre, né? Se te empolga, dá uma olhada nisso, é uma boa pista, é um bom ponto de iniciar, de começar. Uma outra sugestão é, né, eu falei de fatiar, né, não fatiar o profissional, do espiritual, do pessoal. Eu também falo de não fatiar quem nós somos, integrando partes que supostamente são muito distintas, né? Então, no meu caso em particular, eu me formei em administração e atuei em algumas empresas. E depois, concomitantemente, primeiro eu trabalhava também com terapia holística e com produção de eventos, tanto na área da cultura e depois, né, terapias holísticas também, formações, e aí eu comecei a, vamos dizer, ter uma crise de identidade, né? Então, qual era a Júlia verdadeira? Era a Júlia, eu brinco nos arquétipos, né, das deusas gregas, existe um estudo que a gente faz que é para definir o arquétipo preponderante, né? Então, eu tenho 2 arquétipos muito fortes, que é a Atena, que é essa mulher, vamos dizer, a de terninho, a executivinha, né, de 2019 seria o arquétipo encaixado aí, e a Perséfone, que é filha de Deméter e também é, vamos dizer, a senhora do submundo, né, a esposa de Hades. Então, a Perséfone lida com esse lance do místico, do sutil, né, do lado de lá, vamos dizer assim. Então, são 2 coisas aparentemente muito contraditórias. E como equacionar isso? Então, durante alguns anos eu vivia, e a Perséfone aparecia só nas horas vagas, tipo, só fim de semana, só depois do horário do expediente, ou na hora do almoço, quando eu escrevia lá uma poesia para desafogar e conseguir me manter no meu eixo, porque lembra a pista que eu dei, o que tu faz nas horas vagas? Minhas horas vagas era escrever poesia, aquilo me deixava, pronto, agora eu posso ir para mais umas horas de expediente, dentro da empresa, né? Então, ali já tinha um indicativo de por onde é que tinha uma porta de saída para mim. E depois, né, então o tempo vivia assim, e depois eu disse, não, vou largar tudo e vou viver a minha Perséfone, vou tocar tambor nas florestas e fazer círculos e curso de reiki e tal, e foi fantástico e maravilhoso, só que a minha Atena foi sufocada, né, esse arquétipo da mulher que queria ser produtora, que queria trabalhar, que queria falar a linguagem do mundo dos negócios, essa também precisava viver, e eu simplesmente abafei, tranquei ela num calabouço e não deixava ela sair mais. E muito recentemente eu pensei, cara, por quê? Por que escolher se eu posso ter tudo, né? Por que não colocar essas 2 e vamos conversar, vamos organizar isso aqui? Então, Atena, tu é boa na estratégia? Vamos colocar essa Perséfone para trabalhar, vamos levá-la para as empresas, falar daquilo que ninguém está entendendo, ninguém, muita gente, né? Mas que muitas pessoas não estão sacando. Tendo muita gente com casos de depressão, síndrome do pânico, e se não uma síndrome em si, mas um desconforto, um vazio de alma, às vezes ganhando bem, com um salário bacana, e não apenas, né, desempenhando aquilo que gosta, mas um vazio de alma. Então, esse cutuque do algo mais, que não tem a ver só com o espiritual, mas tem a ver com o olhar holístico, né, holístico no sentido de integrar energia. Energia não é uma questão de crença, energia, né, existe, isso não tem nada de espiritual nem de filosófico, isso já é algo confirmado, né, comprovado. Então, por que não fazer a fusão disso, né? E aí houve não preciso mais escolher, né? As 2 têm a sua finalidade, as 2 têm a sua função. Então, isso faz com que a gente aceite, né? Então, é nesse sentido de aceitação que eu digo, né, de a gente poder harmonizar, aplacar essa briga interna, né? E não quer dizer que vai ser confortável ou fácil, né? Hoje em dia, a gente tem bastante youtuber, né? E eu costumo dizer que os youtubers mais fazem sucesso
são aqueles super autênticos, mesmo que aparentemente seja esquisito, ou o cenário não seja o mais confortável, mas porque as pessoas estão buscando entender o que aquela pessoa é, né? Aquele ser, ele tem algo que só ele tem. E o segredo que eu tenho para contar é que todos nós somos assim, né? Nós somos únicos, existe uma coisa em nós, né? Essa fusão, esse mix de talentos, de dons, de sombras, de defeitos, é o que nos compõe. Então, ao invés de ficar tentando ser uma coisa que a gente não é, a gente gasta muita energia, né, para tentar se ajustar a algo que não é muito confortável. Por quê? Porque afinal não é o que somos, né? E aí todo mundo fala, tá, é fácil de falar, né? Mas aí como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar? Então, nem sempre eu digo que se joga e sai do trabalho, ou está numa relação, né, uma relativa longevidade, né, já está, sei lá, casado há muito tempo. Não é para romper com isso, mas é para perceber quanto tempo eu fui deixando de fazer aquilo que eu precisava por mim, por causa do outro, né? Existe muito também essa crença de que, vamos dizer, nos relacionamentos amorosos, a gente se anula às vezes pensando que o outro quer alguma coisa, mas talvez não queira, né? A gente precisa estar com muita clareza de estabelecer os limites, né, para o que é, no xamanismo a gente fala do espaço sagrado, né, o que é o meu espaço sagrado, até onde eu coloco um limite para que o outro venha, até que não, e isso é um ato de amor também, né, sinalizar e fazer perceber que tem coisas que a gente vai se perder de si, né, chega um momento que a gente acaba sentindo saudade de si mesmo, né, quando a gente olha para trás e pensa, nossa, onde é que eu perdi aquela minha força, ou o meu bom humor, ou a minha leveza, ou a minha alegria, o que aconteceu que eu perdi isso pelo caminho? E também não quer dizer que a gente não vai mudar. Uma outra virada de chave, uma outra sacada é lembrar da infância, né? Pensar na infância, o que eu queria ser quando crescer, né? Amanhã é dia das crianças, né? E é um trabalho que eu sempre faço de resgatar a criança, e tem gente que tem muita dificuldade ou de lembrar ou de se identificar um pouquinho parecido que seja com aquela criança, porque algo se perdeu no caminho, né? E é natural, porque a criança também tem as suas projeções, idealizações, normalmente também tem vínculo com aquelas pessoas que a rodeiam, né? Exemplo de pai, de mãe, de familiares que são inspiração, e vão crescendo e vão vendo que não é bem aquilo. Mas tem uma energia envolvida nisso, por exemplo, o menino que queria ser bombeiro, de repente ele não queria ser bombeiro necessariamente para apagar um incêndio, mas porque ele queria salvar vidas, ou porque ele queria ser heróico, né, tem alguma coisa ali que ele pode encontrar em outras profissões, né, então eu digo que a gente tem que persistir com isso, porque às vezes isso não é a chave, né, não é exatamente aquilo, porque a gente tem uma ideia fantasiosa a respeito, mas o que nos aproxima daquela ideia, né, daquele sonho da criança, daquela vivacidade que a gente tinha, daquela vontade de ser algo, né, essa criança, ela precisa ser alimentada, ser resgatada. Não viver na criança, né, porque tem gente que tem 90 anos e está vivendo na criança, não é isso. Mas é conversar com essa criança. Eu gosto de dizer que nós somos, sabe aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra, né? Então, eu tenho 36, mas a Júlia de 35 tá lá e a Júlia de um aninho aqui. Estão todas, né? Mini Júlias até chegar a essa, né, atual. Porque eu não deixei de ser quem eu era. A gente não morre e daí, né, morreu a criança, nasceu outra. Não, são sobreposições, né? Então, hoje, somos o resultado de todas as nossas experiências. Então, honrar essas experiências. No xamanismo, se fala da sacola de talismãs, né? Quais são as medicinas, quais são as habilidades que eu fui trazendo ao longo da minha vida, e vamos pensar que a gente tem uma sacolinha aqui, vamos virar ela em cima da mesa, vamos olhar tudo que tem e ver, tá, com isso eu posso fazer isso. É como uma receita, sabe aquela receita de quando, sei lá, sai de viagem, quando volta não tem tudo aquilo na geladeira que tu tá acostumado a preparar o teu alimento. Então tu vai pegar aquilo que tem e vai fazer algo de bom com aquilo que tem. Nossa, mas eu tô precisando de mais alguma coisa. Tá, vai lá no mercado e compra. Mas não precisa ser aquela pessoa que só vai cozinhar se tiver uma lista com todos, tipo aqueles programas de receita, né, que tem ingredientes que eu nunca nem ouvi falar e tu tem que ter uma lista daquilo que tu não sabe nem onde compra para preparar. Se a gente fica nesse lugar de inadequação, né, com a vida, fazendo a nossa vida uma receita do canal X aí, né, não vou fazer propaganda, a gente não vai viver nunca, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. E talvez o que falte não seja nem pra gente, né? Tem uma
dentro da administração também a gente fala, né, do SWOT lá, pontos fortes e fracos. Então, dentro das empresas a gente costuma olhar o que a empresa tem de ponto forte para potencializar aquilo, para trabalhar, para que seja a marca, né, o diferencial competitivo dela. E os pontos fracos para a gente saber onde é que não é tão bom e dar não uma disfarçada de fingir, mas não vamos botar uma lanterna e iluminar aquilo ali. E tem gente que acha que tem que ter o ponto fraco melhorado. E não. Né? Então, se a tua empresa tem um produto fantástico, tu não tem como ter o menor preço, porque o teu produto é um produto diferenciado. Por outro lado, se tu não precisa ter o melhor produto, porque, pô, o teu diferencial é um preço baixo. Então, a gente tem que entender qual é a proposta da gente, né? Qual é o conjunto de habilidades. Nessa minha sacola de talismãs aqui, o que realmente faz sentido? O que eu posso polir, lapidar, e o que de repente deixa assim. Isso aqui já tá bem bastante. Para a gente não ficar sempre nesse lugar de que estou devendo algo para o mundo, mas também não ficar nesse lugar de, tá bom assim, deixa. Né? Então, as sugestões são, né, então, dicas, né, rápidas, assim, e práticas. Pensar em quem é o teu modelo de inspiração, de nutrição, né, de que fonte eu bebo. Nossa, quando eu escuto a palestra daquela pessoa, eu fico muito bem, ou quando eu saio para tomar um café com aquela amiga, com aquele amigo, ou que professor me fez bem. Isso são pequenas ideias de por onde a gente pode caminhar. Toda vez que eu faço arte, por exemplo, né? Então, arte, às vezes, nossa, eu vou no cinema, eu volto diferente. Eu vou escutar uma música, eu volto bem. A arte também nutre. Né? A gente está num movimento, assim, de achar que tudo tem que ter muita utilidade, né? Eu percebo isso pelas produções. Quando eu dou, sei lá, uma oficina vivencial, às vezes as pessoas não vêm, mas tu dá um curso, as pessoas vêm, porque elas querem, não, mas o curso eu vou estar habilitado a fazer algo. E às vezes você não está precisando fazer um curso, está precisando já olhar para aquilo que já tens e como lidar com aquilo, né? Então talvez seja, um retiro, um ciclo pode ser mais benéfico, mais efetivo, mais eficaz do que até uma formação que de repente tu não vai usar. Mas a sensação de que tem que aprender acaba ficando maior, né? Então isso, quem me inspira, quais são meus hobbies, quais são minhas paixões, isso dá um pouco, né, de uma pista de quem a gente é, acaba levando para um trabalho com mais sentido, para relações com mais sentido, né? Quem eu era, quem eu já sou, né? Tem coisas que a gente já recebe nascendo, sabe? Tem aquela criança, tem 2 irmãos, nossa, mas aquele menino ali, rapidinho ele aprendeu aquilo, e o outro já tem uma outra habilidade, então nem tudo é porque foi aprendido, é porque nasceu naquela família, né? Existe um combinado de coisas que fizeram com que eles se desenvolvessem, mas existe lá um gene favorável já para algumas coisas também, né? Eu posso também disponibilizar depois, até nos comentários aqui do vídeo, eu tenho um e-book que é gratuito, tá? Ele é Quem Eu Sou no Mundo Que Não É, onde eu falo um pouco disso, né? Desse trabalho com propósito, dessa intenção que a gente tem de às vezes querer estar sendo aceito e não fazer o que a gente quer de fato. Então ele dá algumas pistas e tem uma lista de exercícios no final, que é como se fosse um questionário, né? Que ele já dá uma ideia, já dá uma dica de como a gente pode se mover. Facilita um pouquinho. Então, eu acho que é isso, né? A minha sugestão seria, assim, amar, né? Amar quem você já é. Não ficar achando que um dia, né, no dia que eu casar, no dia que meu filho for para a escola, no dia que eu me formar, no dia que... Não é o dia que, né? O dia é hoje. A gente está vivo e está vivendo. A gente já é alguém, a gente já pertence, a gente já faz parte, a gente já tem algo para compartilhar com o mundo, né? Então a questão é muito mais o que eu estou fazendo com quem eu já sou e o que eu posso fazer para melhorar, sim, mas me acolher, me respeitar, me ver como alguém importante e imprescindível para esse sistema, né? Sistema que a gente está vivendo. Uma questão também que eu gosto de trazer é não vamos romantizar, né? Não vamos romantizar o que a gente gostaria de ser, não vamos romantizar o outro, porque é aquele papo da grama do vizinho sempre é mais verde. A gente olha para a vida do outro, ela parece muito melhor. A gente olha para a vida que a gente gostaria de ter, ela também parece fantástica, né? E, na verdade, a gente pode... deixa eu aberto aqui. E, na verdade, a gente pode mudar, né, a nossa forma de olhar para as coisas e o realismo, né? Não romantizar não significa que é ruim o que a gente vive, né? É só não idealizar, fazer aquilo ser mais leve, né? Ser mais verdadeiro, ser mais autêntico. Então,
Eu acho que é isso, Kátia, já estamos também, né, no tempo, olha que pontual. Tá ótimo, estamos super bem. Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos chegando ao final de mais uma conferência em Mindalia Televisão. Eu quero te agradecer muito, Júlia Souza, por compartilhar as informações que você trouxe hoje para a gente. Lembramos que você pode participar enviando a sua pergunta ou comentário através do chat. E eu gostaria de lembrar que Mindalia é uma organização sem fins lucrativos e que tem como objetivo difundir o conhecimento humano e impulsionar a solidariedade por todo o planeta. E para quem gosta de nossos temas, o nosso canal também está disponível no YouTube, em inglês e espanhol. É só acessar Mindalia TV ou Mindalia Televisão. E se você quiser dar uma conferência em Mindalia Televisão, é só entrar no nosso site, mindaliatelevisão.com, e inscrever-se na seção Oferecer uma conferência no menu superior. Vou dar uma olhada aqui no nosso chat para ver se alguém fez algum comentário. Eu sei que tem gente aqui na sala. Se não fez isso aqui, vai virar um grande bate-papo, porque eu anotei muitas coisas. Você falou coisas muito interessantes e eu quero fazer essa troca aqui com você. Deixa eu dar uma olhada, Júlia. Temos aqui o Edson de Florianópolis, ele pergunta: como podemos melhorar? Perfeito, pois o caminho é este. Ele acho que ele ia fazer a pergunta e botou depois perfeito, porque acho que você deve ter explicado. Pois o caminho é este, buscar dentro de si a pergunta: como posso mudar e melhorar? Bom, em função disso, eu mesma fiz alguns comentários e eu queria trocar aqui com você. Como que podemos ajudar as pessoas descobrindo quem elas são, dizendo a elas para que elas saibam se o caminho que estão trilhando é o correto? E às vezes elas não têm nem consciência, elas estão ligadas no automático. Como que a gente ajuda? Se é que temos que ajudar, qual é a nossa participação de quem está olhando de longe? Ou de que forma eu que quero mudar, como é que eu posso ter essa consciência, me despertar para essa consciência? Estar mais presente no agora, né? Dando poder a esse agora. Como é que você acha, Júlia? Olha, primeiro, eu acho que tu já respondeu a pergunta. Acho que a gente não tem que falar aquilo que ninguém perguntou, né? Já parte desse princípio. A gente não tem que salvar, curar, ajudar todo mundo, porque, né, não é muito o nosso lugar. Às vezes a gente pode sinalizar, né, dar feedback. Nas empresas tem muito isso, né? Reunião de feedback. Ninguém gosta, a gente fica muito chateado. Eu lembro que eu fiz uma vez uma reunião, eu participava de uma empresa, era colaboradora numa empresa, eu era coordenadora de RH, e tinha uma moça que era subordinada diretamente a mim, que eu dei o treinamento para ela. E aí a psicóloga da empresa colocou a gente lado a lado, era para tu escolher ficar ao lado da pessoa que tu mais gostava. E dar um feedback negativo. Claro, a gente não sabia como é que ia ser a dinâmica, né? E ela falou, agora diga algo que essa pessoa, sei lá, te incomoda. Era como se fosse um defeito, mas ela não usou essa palavra. E a moça me deu o seguinte feedback: você é muito dura. E eu fiquei chocada com aquilo, porque eu me achava um docinho de coco com ela, né? Porque eu adorava ela, porque ela era aquela pessoa que eu treinei do jeito que... Porque dentro do meu modelo, né, de compreensão profissional, eu queria treiná-la da melhor forma possível para que ela nunca sofresse nenhuma reprimenda, para que ela não fosse criticada. Então, foi muito crítica, mas tipo aquela mãe dura, né? Aquela mãe amorosa, porém dura. Então, quando a gente recebe um feedback, ajuda a iluminar aquele ponto que tu tá achando que tá arrasando, vamos dizer, às vezes não tá, né? Então, eu acho muito importante receber, mas isso depende do grau de maturidade da pessoa que vai ouvir, senão... Sabe o que acontece? Senão tu me diz assim, Júlia, tá muito duro. E tu que fez, né? A gente acaba entrando nesse lugar. Então, é importante ver qual é a relação que a gente tem com essa pessoa. Uma outra sugestão, e se tiver uma boa relação, e se a pessoa tiver uma abertura, é bacana falar. Minha sugestão, porque isso ajuda o outro a melhorar. Uma outra coisa é recomendar a terapia, porque daí é um ser neutro, né? Não é uma nem duas vezes que eu escuto, sim, meu marido sempre me diz isso, mas eu achei que ele estava só, minha mãe... Não, eu estou falando porque ela quer o teu bem, né? Mas a gente tem uma tendência a ser reativo, né? Achar que é ruim, errar ou não...
Então, eu vejo que depende um pouco disso, é legal colocar alguém externo, né, uma pessoa teoricamente mais neutra, para poder fazer essa fala, acho que pode ajudar. E uma outra questão também, eu tenho perto de mim pessoas que me ajudam a ser melhor, né, então, e eu também tenho essa postura com alguns. Então, eu sempre falo, tem uns amigos do peito, né, tem aqueles amigos por quem tu tem muito respeito, né, falar de um ponto, não de uma crítica para prejudicar, mas poder sinalizar coisas. Olha, tu não acha que essa relação aí tá te deixando um pouco mais assim ou assim? O que tu tá pensando? Fazer a pessoa refletir, né? Não dar as respostas, não dizer, olha, eu acho que você... Não, tu não tem que achar nada, né? A gente tem que achar da nossa própria vida e olhe lá. Então, essa sugestão de fazer perguntas, de convidar, ou de repente, vamos naquela palestra, ou, nossa, eu li um livro e lembrei de ti, né? Formas de dar um clique na pessoa, mas não, a gente não pode se sentir dono da verdade, né? Porque às vezes o que, na nossa perspectiva, isso a gente estuda muito em constelação, né? A visão sistêmica é cada um tá vendo uma parte, né? Quando a gente está dentro de uma mesma sala, o ponto que a gente está, cada um tá vendo um pedaço. Então não existe uma verdade absoluta, né? A gente pode se ajudar dentro desse caminho. Então eu recomendo isso, que a gente ajude o outro a pensar sem apresentar nossas verdades como a verdade, né? Vamos pensar numa questão de religião, né, que é bem, bem delicado. Então, se eu tenho uma amiga que diz para mim, nossa, eu fui na igreja e rezei por ti, talvez isso não me agrade, porque eu não partilho daquela fé, porque talvez aquela energia não seja que eu queira no meu campo vibracional, né? Mas ela está fazendo o melhor possível, ela está fazendo algo que para ela é muito bom, né? Na opinião dela, aquilo está me fazendo bem. Então, a gente pode ser invasivo ao querer ajudar, né? É isso que eu quero dizer. Nossa, que comentários interessantes, Júlia, esse que você fez, né? Eu vou te dar um apertão aí numa coisa que você falou, que você fez uma sessão de fotos, a sua primeira sessão de fotos, e, de repente, a pessoa que fez, o profissional que fez, acha que pode ter feito o melhor possível e você não curtiu, né? Você não gostou. Você está falando de uma coisa que você não gostou, isso é muito interessante. Você deu exemplo dessa outra pessoa que no trabalho falou de você, que você era uma pessoa muito dura, né? Muito dura. Olha como nós nos magoamos, olha como nós somos suscetíveis. A gente acredita que pode ajudar o outro, mas na verdade somos nós. Sim. Todos nós, né? Então é muito complicado mesmo você ajudar o outro. Mas no caso, você tem um filho, você tem um parente muito próximo que você vê notadamente infeliz, porque ou está numa fase que ainda não chegou numa maturidade, está cheio de dúvidas. Como fazer essa abordagem para ajudá-lo a ou ouvir ou para buscar um autoconhecimento, né? É essa que é a questão. Como não nos tornarmos tão suscetíveis assim? Eu imagino que essa foto que fizeram com você, por que você não gostou? A pessoa faz uma coisa melhor dela profissionalmente, como é que pode não gostar? Me fala. Desculpa se eu te invado, mas... Não, eu já dei o exemplo mesmo, porque a ideia é mostrar a minha vulnerabilidade para dizer, né, a gente fica num lugar que parece intocável, e não é realidade, né? Não, a foto ficou linda, ela é uma fotógrafa fantástica, foi maravilhoso. O que me chocou foi o meu corpo, né? O que me chocou foi olhar que, nossa, eu tenho muita celulite, nossa, eu tô gorda, nossa, eu não tenho aquele corpo que eu achava que tinha, né? Entendi. E claro que eu tinha espelho em casa todos aqueles anos, mas eu desconstruí a imagem que eu construí de mim ao longo de anos, né? Então, aí entra todo o lance social, né? Da análise do que o padrão de beleza feminino, onde a gente, né, hoje em dia já tem esse lance da moda plus size, a gente fala em gordofobia, tem um monte de coisa. Não que eu me considere gorda, né, não é isso, mas assim, eu também não era magra, eu não era modelo, eu não tinha aquele padrão X e aquilo, eu queria estar no padrão, entende? Aquilo, quando eu vi que eu não estava, aquilo, e agora, o que eu vou fazer se eu não sou tão gostosona quanto eu gostaria de ser, entende? Foi uma coisa meio assim. E o objetivo das fotos nem era sensualizar, o objetivo era construir fotos para criar o meu livro de poesias, onde eu queria que tivesse uma forma feminina que não precisasse ser a Júlia, né, que remetesse a qualquer mulher, que sei lá, tu te olhasse no livro e te tocasse, que tem a ver com o feminino, né, divino e coisas assim. Então,
eu mesma entendi que eu estava criando um padrão que não tinha nada a ver com o meu valor e que eu poderia, sim, honrar e amar e gostar do corpo como ele era, mas primeiro eu precisei passar por esse choque, né? Então eu trouxe o exemplo para mostrar sobre as idealizações, sobre como a gente quer modelo para tudo. Ah, eu só vou ser feliz no dia que eu estiver morando numa casa tal, tal, tal. Ah, eu vou ser feliz quando eu... E a gente vai colocando um monte de barreiras e não aprende a reverenciar e agradecer o que a gente já tem, o que a gente já é, né, o que a gente já adquiriu até aqui. E outra, o que a gente quer... Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui fazer uma hidratação no meu cabelo, que é uma coisa que eu não faço quase nunca. E aí, quando terminou, a mulher falou assim, ah, Júlia, então eu vou passar uma prancha, né? E aí uma prancha dela, disse, sabe qual é o problema? Eu disse, o problema é que eu vou fazer um vídeo hoje, e o meu cabelo, né, pra quem me conhece, ou que já viu algum outro vídeo, o meu cabelo, ele é crespo, ele não é liso. Tanto que eu tô toda hora passando a mão no cabelo, que eu tô até perdida com esse liso. E não ia dar tempo de lavar ele de novo e tal, e eu fiquei olhando pra ela e disse, bom, eu tinha duas opções ali, né, Kátia? Ou eu abri a mão da hidratação que eu tinha acabado de fazer, porque o produto só ia ser ativado com a tal da chapa, ou eu ficava lisa, né? E eu pensei, como é que eu vou fazer um vídeo falando de quem eu sou, de identidade, e vou estar lisa? Eles vão achar que eu tô querendo entrar no padrão. Aí eu pirei no negócio, e eu comecei a rir, eu falei, tá, mas eu não sou o meu cabelo, né? Eu posso ser eu com o cabelo liso, ou curto, ou qualquer coisa. Inclusive, eu tive uns problemas de saúde há uns 2 anos, e o meu cabelo caiu muito, e meu cabelo era um cabelão, era muito grande, e era uma identidade, as pessoas me conheciam pelo cabelo, né? Legal trazer esse exemplo por isso. Então, eu não sou um cabelo, eu não sou um corpo, eu sou também, né? Eu acho que isso é parte que a gente manifesta no mundo. Mas se a gente se apega a isso, então se me tirar isso, eu não sou mais eu, então não tenho mais valor, então, né? Então, um pouco essa é a imagem, por isso que eu quis trazer, sabe? Sensacional! Olha, eu fiquei encantada, estou encantada com você, minha convidada. Por conta disso, eu vou te mandar aqui um elogio que eu assino embaixo, que o Edson de Florianópolis falou. Júlia, seu modo de falar é direto, e ser direto não é algo que normalmente se vê por aí. Com certeza, muitos irão despertar ao te ouvir. Eu concordo muito com o Edson, você veio aqui, eu estou aqui cheia de comentários, tinha que ter 2 conferências para a gente fazer, mas eu vou ter que caminhar. E eu peço para você ser mais curta nas respostas, para dar tempo de fazer mais perguntas. A Valéria Afonso, que não sei de onde é, que ela não falou, ela diz, você usa alguma ferramenta, algum processo para ajudar a pessoa neste autoconhecimento? Uso várias, né? Eu faço entrevistas, então normalmente é a primeira consulta que a gente marca daí. Tem alguns tipos de teste, depende para que área a pessoa vem, né? Tem a constelação, tem os florais, tem gestão de carreira, tem teste das deusas, tem uma gama de possibilidades. Então, sempre a gente constrói isso junto com a demanda que a pessoa traz e aquilo que eu também sinto, capto, né? Do que, além de tecnicamente e energeticamente, né? Ai, Júlia, necessária, poderosa. Deixa eu te perguntar. Como podemos nos libertar da busca de reconhecimento, aprovação, da necessidade de agradar os outros, ser uma pessoa super suscetível, de que isso eu acredito que a pessoa se angustia, ela não consegue mudar, mas ela se angustia sabendo que é assim. De que forma a gente pode libertar disso? Como faz? Eu acredito que não existe assim, né? Ai, peraí, vou tomar isso aqui e agora me iluminei. Ai, agora não dependo mais de nada. Não, gente, não funciona assim. Mas é um exercício de apropriar-se de si, né? De aceitar quem a gente é. Eu acredito muito nesse lance da aceitação, do merecimento e do transbordamento, né? Tem uma outra lei da constelação que é o equilíbrio de troca, e a gente fala muito como se fosse um escambo. As pessoas falam muito como um escambo, né? Não, eu te dou uma coisa, tu me dá outra. Eu já acredito que a gente tem que estar transbordando na vida, a gente tem que estar plena e colocando a serviço do mundo quem nós somos. Ah, mas como é que eu vou... Por isso que é o tema da palestra, entende? Como é que eu vou transbordar se eu nem sei o que sou, se eu nem sei o que tenho de bom? Quando eu comecei a fazer esse trabalho da gestão de carreira, o que acontece? Tem uma pergunta que... Tem várias perguntas e numa delas tu começa a ver no que tu é muito bom, quais são teus dons. E eu fiquei meio chocada, Kátia, porque as pessoas são constrangidas em dizendo que são boas. Elas conseguem muito mais ver seus defeitos do que suas qualidades, né?
E eu não sei se é um padrão um pouco cristão também, de a gente, a humildade, ela é associada a uma coisa que não é bem a realidade que é, né, a humildade. Então, quando a gente consegue entender que é bom em algo, é um meio caminho para a gente fazer algo de bom com isso, né? É uma premissa básica. Então, por exemplo, eu teve uma amiga, é uma querida amiga, que eu atendi e eu dizia para ela, tá, o que tu é boa? Eu não sei, né? Eu falei, cara, tu é muito organizada, tu é muito disciplinada. E ela dizia, não, mas isso é normal. Eu disse, não é normal, eu não sou assim como tu, eu queria muito, mas não sou. Não, mas isso é básico. Eu falei, não é básico. Aí atendi uma outra pessoa, a pessoa era muito criativa. Não, mas isso é normal, é só a pessoa sentar e fazer. Não, é normal para quem é criativo, entende? Aí eu comecei a sacar que isso era uma base comum a todos. Então, a minha dica seria, tá, como é que eu vou me libertar de querer ser aceito, de querer pertencer? É entender que já pertence, ponto 1, que eu faço algo de bom e vou me concentrar em ver que coisa boa é essa. Mesmo que pareça muito simples, né? Quando a gente hoje fala muito desse trabalho com propósito, dá a impressão que o propósito tem que ser uma coisa, assim, muito missionária, transcendental, e tudo é muito importante, né? Cada um tem uma coisa, se a gente tirar aquela uma coisa e botar todo mundo a fazer uma outra, vai ficar faltando, né? Vai ter algum ponto que vai estar defasado. Então, acho que é um pouco isso, olhar para si, ver o que faz bem, né? Que daí foi tudo que eu falei ali, que são pequenas dicas. Claro que não é tão fácil assim, né? Em meia hora, uma hora resumir, mas são pistas, né? E quando a gente vai começando a entender, conhecer e se julgar menos, né? Se aceitar, se amar, se julgar menos, é que começa, acho que, a aparecer uma luz no fim do túnel, né? Aquela frestinha que, com certeza. que facilita. Eu vou. Olha, o tempo está esgotando, eu estou arrasada. Mas eu então vou fazer mais 2 perguntas. Olha, me diz aqui, Júlia, quando estamos frente a uma multidão, nós conseguimos ver a todos, mas não vemos a nós mesmos. Como não perder a nossa própria presença? Sempre é mais fácil olhar o outro, perceber qual é o melhor caminho para ele, do que olhar para dentro de nós e definir o nosso próprio caminho. Como não sentir a própria presença, não olhar para si mesmo, quando para os outros a gente consegue? Eu acho que é uma questão de confrontamento, né? Porque para que eu vou olhar para mim se eu posso olhar para o outro, né? É mais fácil, porque no outro eu vou criticar, aquilo segue igual, até nas relações, né? Nossa, esse trabalho está muito ruim para mim, meu chefe não me valoriza, porém eu não faço nada diferente, eu também não peço as contas, eu também não monto uma empresa e eu fico ali reclamando disso. É mais fácil, né? Não é, claro, é mais desconfortável, mas é mais fácil. Então, quando a gente se apropria, né, a gente toma as rédeas da vida, tu vai ter que fazer algo com isso. E às vezes a gente não quer, a gente só quer ficar vendo o que não está funcionando, mas também não quer uma solução. Eu sempre falo, não me venha com problemas, me traga soluções. Quando eu trabalhava nas empresas, era uma coisa que eu sempre pensava, eu estou sendo paga para trazer uma solução. Eu não posso chegar para um superior meu e, não entendi, não sei, desculpa. Não, eu pensava, eu usava a minha criatividade para sanar. Claro que nem sempre acontecia, né? Mas era isso que eu esperava de mim mesma. Então, acho que quando a gente traz isso para a vida, bom, o outro vai ter um monte de problemas e vai ter sempre. E às vezes o segredo é o outro nem acha que tem um problema. Ele tá com a vida dele muito bem, obrigado, e tu que tá achando que ele tá problemático, né? Tem mais essa. Isso é fato. Então, cuida de ti, olha para ti. Uma sugestão, tem um exercício, né, que eu pensei em não falar, mas já que tu perguntou isso, que é o exercício do espelho, né, de a gente se olhar diante do espelho. Nas dinâmicas de grupo, a gente faz muito pessoas frente a frente se olhando nos olhos em silêncio, que já é bem assustador, geralmente, né? Nossa, é muito profundo, meu Deus de coisa. E aí a dica é, olhe para si mesmo, né? Porque também tu vai descobrir coisas em ti. Um exercício aparentemente simples, né? Fica mirando o espelho mesmo, em silêncio, olhos nos olhos, né? Os teus com os teus, e vê, né? Porque é isso que tu tá falando, a gente olha para fora e não se vê. Então, por que não exercitar se olhar, né? Ver o que acontece. Depois me conta. Bom, então, peraí, eu falei que ia vir mais 2, mas eu vou fazer um comentário e mais uma pergunta, porque agora já deu as 9 horas. O Edson, de novo, de Floripa, diz assim, Júlia necessária e poderosa, frase com peso certo. Gostei, Mindália, ela realmente consegue trazer a luz no sentido de um norte, e é poderosa. Agora, a Lia Noronha, que não diz de onde é, ela pergunta, como não se sentir desajustada em lugares onde tenham casais, quando estamos sozinhas?
Eu não me sinto nada. Eu vou, almoço sozinha, vou para bar sozinha, vou para cinema sozinha, teatro sozinha. Mas vamos dar uma ajuda ali. Diz aí, o que você acha, Júlia? Então, esse é o desafio, né, de falar para a Lia, porque eu percebo que existem muitas variáveis, né, então essas respostas genéricas eu não gosto de dar, porque fica uma coisa meio superficial. Elas são bem individualizadas, né? O que será que faz com que ela se sinta inadequada, né? Será que ela gostaria de estar com alguém, por isso ela se sente mal? Será que ela sente que pode estar soando uma ameaça para as outras mulheres ou para os homens, né? Dependendo da orientação sexual dela. Então, tem um conjunto de coisas que teriam que ser, né, minuciosamente avaliadas. Mas, de forma geral, é assim, se eu sei que estou bem, se eu estou indo ali, sei lá, para almoçar, para jantar, para dançar, e eu estou indo para isso, e eu me basto, e eu estou bem acompanhada de mim mesma, é algo muito interno, né? Não tem o que o outro vai fazer. Às vezes o outro vai te olhar de cara feito, vai bater cabelo e tudo, né? E às vezes o outro nem tá te olhando e tu tá tão culpada com aquilo que tu, meu Deus, será que fiz uma coisa errada, né? E não, então acho que é muito uma questão de como eu me sinto, o que me move a sair de casa, né? O que eu tô buscando, como eu me vejo, me coloco. No fim, eu acabo me repetindo e dizendo, tudo é uma questão de auto-amor, né? E aí, nossa, Júlia, tá difícil eu me amar, então vai fazer terapia, vai fazer biodança, vai fazer círculo de mulheres, vai tomar uma cerveja com os amigos, vai no cinema, vai viver, né, vai estar em coletivo. Às vezes a gente sozinha é muito mais difícil, às vezes não, quase sempre, é muito mais difícil, porque a gente tá se sentindo super mal, tá com uma autocrítica gigantesca e não é tão ruim assim quando o outro diz, imagina, tu tá ótimo, e tu tá se sentindo péssima, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não pode esperar que o outro nos valide, conviver, às vezes ajuda a gente a perceber que a gente está sendo muito dura, né? A gente é mais dura com a gente do que com o outro, né? Muito autocrítica. Então, suaviza, relaxa. Tem uma frase minha clichê que eu digo para algumas amigas que é assim, seja generosa contigo, né? Porque às vezes tu é super cheia de amor para dar quando uma amiga te pede um conselho, mas quando é consigo mesmo, pega o chicotinho e vai, né? Então, segura a onda, né? Seja amorosa. Ah, eu quero sair. Estão me olhando feio? Certíssimo. Certíssimo. Vou te pedir, por favor, Júlia, você poderia repetir o seu e-book? Porque depois de uma conferência dessa, a gente tem que ler, né? Tem que ler o seu e-book. E outra, a gente tem que marcar uma outra conferência, porque isso aqui vai dar outros assuntos, né? Fala pra gente. É o teu e-book que é Quem Eu Sou no Mundo, não era isso? Eu tentei... Quem eu sou no mundo que não é. Quem eu sou no mundo que não é. Como é que eu faço? Eu jogo lá no Google e acho? Tem no meu site, né? Eu posso colocar, daí dá para baixar o PDF. Ou quem quiser mandar um e-mail para mim, eu encaminho também, não tem problema. Tá, qual é o seu site, por favor? É aguasdejulia.com. Águas de Júlia, que nome lindo. Aguasdejulia.com. Nossa, vão me matar, que eu não posso nem fazer propaganda aqui. Mas é possível. Esse book vai coroar. Esse book vai coroar essa conferência. Eu tenho muito interesse em ouvir mesmo. Então, Júlia, já tardar, a hora já fechou. Eu quero agradecer muitas informações que você compartilhou com a gente hoje ao vivo. Agradecer também a participação das pessoas que nos acompanharam pelo chat, deixando mensagens e comentários. E se você gostou do assunto, compartilhe. A nossa conferência continuará disponível em nosso canal no YouTube após o encerramento desse nosso bate-papo. E antes de terminar, eu vou dar um minutinho para que a Júlia Souza possa se despedir da gente. Quero agradecer muito. Desculpa. Não, pode ir lá. Somos todos ouvidos. Quero te agradecer, Kátia, né, pela gentileza, pelo convite também, Letícia, Cris, toda a equipe da Mindália, né, que já me acompanham há um tempo, e é sempre um prazer, né, trazer alguma fala para vocês. É sempre muito difícil, né, para mim o desafio é falar sem ter público, né, é falar com a câmera, mas é sempre um prazer e uma honra. Acho que a gente aprende um pouco, né, ao se ouvir e ao receber também no chat, a gente sempre consegue dar uma aprofundada mais, né, percebendo que os outros necessitam. Eu me coloco totalmente à disposição, pode, né, colocar meu e-mail, se quiser ir, para quem tiver perguntas, e vamos construindo juntos, né, a ideia é a gente seguir trocando para se melhorar, né, contribuir uns com os outros. Gratidão a todo mundo que participou também,
E é isso, estamos aqui. Júlia, eu que agradeço em meu nome, em nome de Mindália. Lembrando que você pode contribuir com a gente, se inscrevendo em nosso canal e ajudando-nos a crescer. E de minha parte, eu também me despeço de todos e até a próxima conferência. Bom final de semana!